No vídeo de hoje, a gente vai falar de três testes pelos quais Abraão passou. E, na verdade, vai analisar por que eles foram testes. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa paraxá começa com o famoso mandamento de Deus para Abraão: sai da tua terra, sai do teu povo, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te indicar. É conhecida a ideia de que Abraão teve que passar na sua vida por 10 testes, 10 desafios. Segundo algumas fontes rabínicas, aqui neste primeiro mandamento para Abraão já está o seu primeiro teste, seu primeiro desafio. Mas, na verdade, se a gente parar para olhar bem a história de Abraão, a gente já consegue fazer aqui uma pergunta simples. Por que deixar a sua cidade natal seria um teste? Abraão, pelo que nos conta a história, não era exatamente um personagem muito popular de onde ele veio. Tá? Pelo contrário, o Midrash conta como as suas ideias monoteístas lhe causaram vários problemas, com o próprio pai dele, né? E até com o rei da cidade em que ele morava, fazendo com que ele fosse perseguido, atacado e quase morto. Aí ele foi jogado numa fornalha ardente, de onde ele foi milagrosamente salvo por Deus. Então, a pergunta é, por que deixar um lugar desse seria considerado um teste, né? Talvez o primeiro teste dele. Se a gente ler os próximos versículos da história, a ideia de teste fica ainda mais absurda, porque Deus promete para Abraão um monte de bênçãos, né? Como a gente sabe. Deus aparece e fala o seguinte, ó, faz isso e eu vou te fazer uma grande nação. Eu vou te abençoar, vou fazer o seu nome grande, você vai ser uma bênção. E tem aquela famosa frase, eu abençoarei aqueles que te abençoarem e aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, né? Todos os povos da terra serão abençoados por meio de ti. Então, de novo, como eu falei, certamente, se a gente olhar aqui, não soa como um desafio, como um teste para Abraão. Está mais para como se Abraão tivesse ganhado na loteria, né? Deus aparece e fala isso para ele, ou talvez como se Abraão estivesse participando daqueles prêmios na TV, né? Ó, faz isso que você vai ganhar um monte de prêmio. Onde está o teste? Para a gente ver o teste, a gente precisa fazer uma leitura mais cuidadosa desses versículos. Bom, para cumprir esse mandamento divino, a verdade é que Abraão passa por uma tensão enorme e por uma angústia extrema. A bênção que é prometida para Abraão é que ele vai formar uma nação, certo? A nação de Israel. Mas, ao mesmo tempo, essa alegria, ela vem temperada pela informação de que essa nação sempre afetará o mundo, positiva ou negativamente. À medida que essa nação for surgindo, ela sempre vai provocar algum tipo de reação nos outros. E ela sempre vai servir ou como uma fonte de bênção ou como uma fonte de maldição para os outros, certo? Além disso, a bênção que Abraão está recebendo é bastante limitante. Por quê? É de uma natureza particular. Ele está sendo informado que ele vai ter uma nação própria e que apenas esse povo ligado a ele será abençoado, que apenas esse povo de Israel será abençoado por meio de ti, né? Diz o texto. Aos olhos de Abraão, os sonhos universais de fazer toda a humanidade conhecer a Deus estavam indo por água abaixo. A gente sabe pela tradição que Abraão se via como um cidadão do mundo, numa missão para ajudar a elevar toda a humanidade. E agora Deus está aparecendo para ele e dizendo que a missão dele está se ligando exclusivamente com essa nova entidade chamada Filhos de Abraão. Diante dessa bênção, então, vamos tentar entrar um pouco na cabeça de Abraão e imaginar como ele recebeu essa notícia, né? Frente ao que ele talvez podia aspirar da vida. Será que ele é o tipo de homem que sonhava em ter a sua própria nação, como a bênção está falando, ou ele era o tipo de pessoa que desejava impactar os moradores da sua cidade natal, do seu país? Parece bem óbvio que Abraão era o segundo tipo de homem, né? Abraão faz a viagem para Israel, vamos analisar um pouquinho, mas ele não vem sozinho. O texto conta que a sua esposa Sara vem com ele, juntamente com Lot, seu sobrinho. Mas, além disso, o texto informa que tinha um outro grupo seguindo o seu líder. O texto diz o seguinte, Gênesis 12:5. Toda a alma que ele havia conseguido fazer ou juntar e todos os escravos comprados em Harã. Urashi, interpretando esse versículo, diz que essas almas ali se refere a pessoas que Abraão converteu no caminho. Abraão vem então para Israel com uma comitiva,
né? E o interessante é que essas pessoas que vêm com ele não são de Ur-Kasdim, a cidade natal dele, mas pessoas que ele reuniu em Harã, né? A sua última morada temporária. Então parece que na cidade natal, Abraão não causou muito impacto, ele conseguiu fazer ali uma missão espiritual nessa cidade. Continuando a analisar a personalidade de Abraão, a gente vê como a sua abordagem básica, além dessa de conversão, era inclusiva, era de recepção, de abarcar todos, né? O Midrash conta que a sua tenda era aberta de todos os lados para poder receber qualquer visitante que passasse pelo deserto. É famosa essa história. Abraão é um homem que não colocava limites, nem na própria casa, né? Ele não erigia limites entre ele e o mundo. Tem um comentarista chamado Mesher Chochmah que diz que justamente por isso, por exemplo, Abraão decidiu para ir para o Egito no período de seca. Ele escolheu o Egito não apesar da sua reputação de corrupção, mas justamente por causa da sua reputação como uma sociedade moralmente corrupta. Na visão de mundo de Abraão, diz esse comentarista, se o Egito pudesse ser salvo, se ele pudesse converter pessoas lá, o mundo inteiro seria elevado, né? Talvez ele convertesse o mundo todo. Abraão foi o homem que não queria afastar o seu filho Ismael quando surgiu um conflito familiar, né, quando a Sara ficou desgostosa. Foi ele que intercedeu também em nome dos habitantes de Sodoma, apesar do conhecimento de que suas crenças e comportamento contradiziam tudo o que ele mesmo, Abraão, acreditava e praticava. Bom, então ficou claro onde é que estava o teste aqui de Abraão, né? Não é a saída da terra, mas na bênção que ele estava recebendo. A bênção de ser pai de uma nova nação, e em especial de uma nação que ia definir se os outros iam ser abençoados ou amaldiçoados. Não é agora mais um mundo de bênção para todos, percebe? Mas os testes ainda iam ficar mais difíceis para Abraão. Vamos continuar um pouquinho aqui na história. Deus aparece para Abraão novamente e lhe dá um novo mandamento, o mandamento da circuncisão. E por que que esse agora é um teste para Abraão? Não pela cirurgia em si, tá? Ou pela idade avançada de Abraão, ou pelas dificuldades de fazer a operação no deserto, como alguns comentaristas disseram, mas pelo seguinte motivo. Antes de ser circuncidado, Abraão tinha algo em comum com as pessoas da sua geração. Então ele era capaz de se conectar com os demais como se fosse um igual. E aí ele conseguia influenciá-lo, como ele queria, com bênçãos, com bondade, conseguia dar comida para eles, conseguia fazer com que eles bebessem e trazê-los para perto da Shekhinah, da presença divina. No entanto, agora, uma vez que ele fosse circuncidado, ele se punha num nível diferente. Ele se marcava como um ser distinto e presumivelmente superior. Alguém que tem uma aliança com o divino, enquanto os outros não têm. Agora as pessoas talvez iam ter medo de chegar perto de Abraão. E no lugar da bondade, da Hesed, né, iria ter fronteiras e rigor. Com o mandamento de fazer a circuncisão, Abraão vai mudar. Vai ter agora mais afastamento entre eles e todos os demais seres humanos. Novamente, tem um Midrash que mostra que ao receber esse mandamento, Abraão de fato hesitou. E ele se viu dividido entre o universalismo e a construção de uma nação em particular. O Midrash fala mais ou menos o seguinte: Abraão teria perguntado para Deus, se a circuncisão é tão importante assim, por que você já não deu ela para Adão? Né? E Deus responde, não importa, basta que eu e tu estejamos no mundo. Aí Abraão retruca, mas antes de me circuncidar, os homens vieram e se juntaram a mim. E Deus responde, basta que eu seja teu Deus, e não só por ti, mas é suficiente para o meu mundo se eu e você tivermos uma aliança. Aí Abraão fala, antes de me circuncidar, os viajantes me visitavam. E agora que eu estou circuncidado, talvez eles não vão me visitar mais. E Deus responde, antes que você fosse circuncidado, quem te visitavam eram homens mortais, incircuncisos. Agora eu, Deus, na minha glória, vou te visitar. Deus argumenta com Abraão que nada mais importa, né? Que a relação de Abraão com os homens não importa. Que ele, Abraão, está estabelecendo uma relação com o próprio Deus, uma relação única. E, surpreendentemente, Abraão hesita em cumprir o mandamento. Olha que coisa interessante, né? Quando é ordenado, por outro lado, que Abraão ofereça seu filho, aquele filho muito aguardado, seu herdeiro, né, a chave para o cumprimento de tudo que Deus lhe prometeu, Abraão não hesita. Abraão marcha para cumprir o que foi perdido sem pestanejar. Mas aqui, nesse teste, Abraão questiona. Né? Se a circuncisão é tão preciosa, por que você não deu ela para Adão? É uma pergunta até engraçada. Né? De certo modo, ele está falando, por que isso não é um mandamento universal? Por que todos os descendentes de Adão não fazem isso? Por que esse mandamento só está sendo dado para mim e para os meus filhos? Percebe a questão de Abraão?
Ele se preocupa que esse novo status vai comprometer a sua missão espiritual universal e vai fazer com que ele fique além daqueles nos quais ele espera ter um impacto, que vai torná-lo inacessível. Ele teme que isso acabe com o seu fluxo de visitantes, de viajantes. E a resposta de Deus é basicamente: eu vou ser o seu visitante. Isso basta. E a sua missão é menos universal e mais particular do que você está imaginando. Então, a circuncisão é claramente um teste para Abraão, um segundo teste para Abraão. Agora, talvez sentindo todo o drama de Abraão, Deus aparece e faz para ele uma promessa. Algo paradoxal, a gente vai ver, mas faz. E vamos tentar entender essa promessa. Em Gênesis 17, Deus aparece e diz o seguinte: eis que eu estou estabelecendo a minha aliança entre mim e ti, e eu vou multiplicar grandemente a tua descendência. Quanto a mim, essa é a minha aliança contigo, né, falando da circuncisão, e você vai ser pai de uma multidão de nação. E você não vai mais ser chamado Abrão, mas Abraão, pois eu te farei pai de muitas nações. E essa será a minha aliança marcada nos seus corpos, tal, tal, tal. Quem for incircunciso será eliminado do meio do seu povo, porque rompeu a minha aliança. Tá? Isso é basicamente Gênesis 17. Então, o que acontece aqui? O texto, por um lado, diz que Abraão vai ser pai de muitas nações. Tá? Ele vai trazer nações para Deus. Mas, ao mesmo tempo, o texto lembra que ele tem que fazer a circuncisão, que cria limites, como a gente já falou, e que quem não fizer isso não é do povo. De uma só vez, o texto traz a visão universal e particular do mundo. O que Abraão tem que aprender daqui? Imagina como Abraão deve ter ficado confuso, né, com essa frase. Aparentemente, o que ainda falta para Abraão, segundo o Zohar, é o conceito de santidade, de kedushá, que é uma palavra hebraica que literalmente pode ser traduzida como ser separado. Essa separação é uma nova fase de vida para Abraão, e não é uma fase que ele teria feito ou iniciado sem o mandamento de Deus. Essa separação é algo que contradiz o atributo inato, a natureza de Abraão, o seu aspecto de hesed, de amor, o atributo pelo qual ele estava servindo até Deus, até esse ponto da sua vida. O que Abraão está tendo que aprender é como conciliar hesed com kedushá, amor com santidade. Ou, se você quiser pensar em termos modernos, amor com separação. Como é que ele pode ser parte do mundo, tá? Ser envolvido, engajado, interessado e até mesmo responsável pelo mundo ao seu redor, mas ainda assim viver uma vida de santidade, separada, onde ele consegue cuidar de si, da sua espiritualidade, vivendo num alto grau de conexão com o divino, com altos padrões de ética e de moral, e, portanto, vivendo uma vida marcada de forma indelével pelo ser diferente, tá? Ele tem que viver no mundo e não ser do mundo, universal e particular. Como é que ele conjuga isso? Bom, a resposta se apresenta mais tarde no texto, no próximo desafio de Abraão, o sacrifício de Isaac. O Midrash, mencionado de novo pelo Rashi, conta que para a empreitada, 4 homens foram juntos para o sacrifício. Abraão e Isaac, obviamente, mas também Ismael, né, o primeiro filho de Abraão, e Eliezer, o servo querido e fiel de Abraão, e que era quase como um filho para ele. Quando os 4 se aproximam do lugar designado para o sacrifício, Abraão vê algo, mas ele não tem certeza se ele está vendo algo real ou metafísico, né, se é algo físico ou espiritual. Ele vê uma nuvem, a nuvem da presença divina, a Shekhinah. Ele se volta para perguntar para Ismael e para Eliezer, mas eles não estão vendo nada, eles só estão vendo a montanha. Aí ele se vira para Isaac, que está vendo a nuvem, como se estivesse amarrada por uma corda na montanha. Abraão então entende a mensagem. Ele se vira para os outros 2, para Ismael e para Eliezer, e fala mais ou menos assim: então esperem aqui com o burrinho, eu e o menino vamos lá na montanha, a gente vai fazer nosso serviço, adorar a Deus, e a gente volta até vocês. Isso é Gênesis 22, 4, 5. Essas últimas palavras, a gente volta até vocês, não podem ser ignoradas. Abraão está dando uma baita lição espiritual. Na verdade, ele aprendeu a lição que Deus queria ensinar. E aqui está a prova. Por que Abraão diz a gente volta até vocês? Nós voltaremos até vocês. Porque a incrível experiência religiosa pela qual ele vai passar não estaria completa se Abraão não descer da montanha e não compartilhar com os outros 2 a sua epifania, os seus sentimentos, a sua iluminação. Essa é a natureza de Abraão. Ele sabe que ele vai ter um contato com Deus,
E ele já sabe que depois ele vai querer compartilhar isso com os demais. Ele vai querer passar isso para os outros. Mas Abraão também entendeu que ele vai ter um maior impacto sobre os dois homens que ele deixou para trás apenas se primeiro ele se despedir, se isolar e se dedicar total e integralmente à experiência religiosa. Ele entendeu que os dois homens não estavam vendo a nuvem e, portanto, eles não iam conseguir viver a experiência religiosa como ele. Levar eles para a montanha ia estragar a experiência, talvez até fazer com que ela não ocorresse. A lição que Abraão está nos dando é que, assim como ele aprendeu, para que nós possamos ter um impacto positivo no mundo, primeiro a gente deve se separar, se isolar e explorar plenamente o nosso relacionamento único com Deus. Haverá momentos em que nós devemos nos afastar do nosso profundo envolvimento e até mesmo da nossa responsabilidade pelo mundo. A gente tem que subir montanhas elevadas. E a gente até pode, com isso, então, se envolver com os mandamentos de Deus e sentir sua presença. Mas depois, a gente deve sempre lembrar que mais cedo ou mais tarde, a gente tem que descer da montanha. Voltar a se engajar com as pessoas que a gente deixou aos pés da montanha. A gente deve, então, tentar encontrar a linguagem adequada e estabelecer uma relação com os demais, que nos permitirá compartilhar com eles o que a gente aprendeu lá no topo da montanha. Abraão aprendeu aqui a resolver essa tensão, justamente por meio de Isaac, que cabalisticamente, aliás, representa o seu oposto, né? Ele entendeu e conciliou a tensão de que tanto o universal como o particular são importantes, mas estão entrelaçados. A maneira como a gente pode cumprir nossa responsabilidade universal é, primeiro, tornar-se separados, tornar-se diferentes, tornar-se tão santo quanto possível. E depois, isso nos permitirá cumprir a nossa missão, do que a Kabbalah chama Tikkun Olam, iluminar, educar, curar e reparar o mundo. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer com que o particular se torne universal e que o universal se particularize em mim, para novamente se universalizar na vida de todos os possíveis. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.